Olá! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 3 dicas que vão te ajudar a acabar com a agitação da sua turma. Mas antes, vem comigo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Eu sou a Neuci Vieira de Lima. Eu sou a Danielle Dutenhefner E juntas nós fundamos o Instituto Multisaberes. Eu sei que agora, no segundo semestre, as crianças estão ainda muito mais agitadas. E também, o que atrapalha bastante é que a gente tem muito conteúdo ainda para dar no segundo semestre e eles já estão preocupados com o encerramento do ano, de passar de ano, com aquela agitação normal das crianças nessa fase. Bom, gente, para a gente lidar com tudo isso, eu tenho 3 dicas aqui que vão com certeza te ajudar. E a primeira delas é que a gente precisa realmente tornar essa aprendizagem muito mais interessante no segundo semestre do que já era no primeiro semestre, Agora a gente já tem um vínculo aí com os nossos alunos, já tivemos 6 meses, pra gente conhecer melhor cada um deles. O que a gente precisa fazer? Utilizar todo esse conhecimento que a gente já tem sobre cada um deles, e não é personalizar a aula, é fazer as crianças participarem daquela aula que você já programou, Fazer essa aula ficar mais interessante. Como é que a gente faz isso? Quando a gente apresenta um conteúdo novo, o que a gente tem que fazer? Tem que tornar esse conhecimento aí mais acessível. Então a gente tem que buscar o conhecimento prévio que os nossos alunos já têm sobre aquilo. Então eu pergunto para eles, olha, o que vocês sabem sobre esse assunto, O que é interessante para vocês descobrir sobre esse assunto? Então a gente aproxima o assunto do interesse das crianças, Ao invés da gente apresentar só, não, vamos perguntar o que eles se interessam, vamos entender o que eles já sabem sobre aquilo. A gente vai tratar de uma outra forma. É importante que a gente descubra o que os nossos alunos já sabem sobre aquilo, certo? Isso torna aquele aprendizado muito mais significativo para as crianças. A professora se interessou pelo que eu já sei, a professora quer ensinar de uma outra forma, a professora tem aquela vontade de mostrar para as crianças outros aspectos daquele assunto que a gente vai começar a abordar agora. Tentem levantar a maior parte das hipóteses que as crianças sabem sobre aquilo. E não precisam ser hipóteses corretas, normalmente não são. A gente faz anotações ali, a gente pode criar uma lista de hipóteses das crianças e pesquisar junto com eles, Então descobrir com eles o que será que daquilo que eles achavam que era sobre esse assunto não é. Ou o que será que aquilo realmente é, mas pode ser melhorado dessa forma, dessa forma e dessa forma. Claro que hoje as crianças têm um conhecimento muito maior do que nós tínhamos antigamente sem a internet. Então eles já têm um conhecimento amplo sobre várias coisas, Então quanto mais a gente pede que eles participem da aula, quanto mais eles se interessam pelo assunto, menos agitadas as crianças ficam. Então, procurem sempre aí aguçar a curiosidade das crianças sobre aquilo que a gente quer ensinar. Isso sempre vai dar certo para tornar aquela aula muito mais chamativa, muito mais interessante para os nossos alunos. E aí, depois que a gente deixou então a aula muito mais interessante, a gente vai para a nossa segunda dica, que é: não deixe os alunos desocupados, Tente ocupar o tempo todo das crianças. Ah, mas Dani, 5 horas na sala de aula, 4 horas e pouco dentro da sala de aula, e você quer que eu dê lição o tempo inteiro? Claro que não, gente? Claro que eu não quero que vocês deem lição o tempo inteiro. A gente vai trabalhar com jogos, a gente vai trabalhar com atividades, a gente vai trabalhar com a parte da explicação. E o que eu estou falando para vocês, não deixarem os alunos desocupados, é naquela hora, sabe? As crianças estão fazendo uma atividade, mas alguns já terminaram, E esses alguns que já terminaram, eles começam a aprontar, começam a ficar agitados ali e começam a atrapalhar um pouquinho a aula. Essas crianças que estão desocupadas nesse momento, porque eles já cumpriram com a obrigação deles, eles precisam ser ocupados. Com o quê? Você pode levar para a sala passatempos, e deixar lá numa caixinha. Gente, olha, quem acabar a atividade, pega um passatempo aqui e vai para sua mesa se divertir um pouco com esse passatempo. Ou você pode deixar gibis ou alguns livrinhos para que eles peguem, para que façam essa leitura. E sempre coisas, que você
veja que as crianças se interessam, mas que também vão servir de estímulo para que eles aprendam alguma coisa. Ou para estimular essa automaticidade da leitura, ou para trabalhar a escrita. Então os passatempos, por mais que sejam passatempos, eles sempre vão trabalhar alguma coisa. Sempre a gente encontra uma forma de trabalhar aí com as crianças e ocupar o tempo delas de uma forma que seja também instrutiva, que seja também colaborativa ali naquele momento, que a gente precisa que eles fiquem calmos para que a gente possa dar atenção aí para as crianças que precisam de um pouquinho mais de tempo. E outra coisa, gente, é que nesse momento, né, a gente acha que se aproximando mais do final do ano, as crianças vão estar com um aprendizado mais homogêneo, e isso não é verdade, né? Quanto mais eles trabalham, quanto mais eles avançam aí no processo de aprendizagem, a turma se torna heterogênea. Por quê? Porque as crianças, elas estão aprendendo, certo? Então, eu tenho alunos que já sabiam ler e eles cresceram, agora eles já estão com uma automaticidade maior. Eu tinha crianças que ainda estavam naquele processo bem inicial e que hoje elas estão começando a decodificar. Então, eu tenho crianças em vários momentos aí de aprendizagem. E ainda, talvez, tenha crianças que nem começaram ainda a decodificar, né? Ainda não estão nesse processo. Esse momento aqui da aprendizagem é o momento em que mais você, professor, precisa dar atenção para todos. E isso, claro, é impossível na sala de aula. Então, por isso a gente fala que nesse momento é importante a gente ter aquela divisão da classe, né? Então, a gente faz estações de trabalho diferente em que o professor possa dar atenção ali em cada estação. Porque os alunos que estão mais independentes, mais autônomos naquele processo de aprendizagem, a gente pode distribuir em atividades que eles consigam executar sozinhos. É claro que não o dia todo, mas uma parte do dia. Se a gente faz isso vários dias seguidos, né, ou um pouquinho por dia até o final do ano, certeza que aquelas crianças que estão com maior dificuldade, que você vai poder acompanhar mais de perto, porque os outros estarão ocupados com outras atividades que eles já dão conta, as crianças vão alcançar a alfabetização, né? Elas vão ali chegar ao final do ano com uma estratégia de escrita e de leitura muito melhor do que se a gente deixar o trabalho só de uma forma coletiva, né? Então procure sempre fazer essa divisão, e quanto mais a gente trabalha com essas estações de trabalho, mais fácil a gente conseguir entender, né, compreender ali quais as dificuldades que alguns alunos estão apresentando e quais alunos já estão prontos aí para passar então para a próxima etapa de aprendizagem, que vai ser no ano seguinte. Então, a primeira estratégia, aproximar o conhecimento das crianças. A segunda estratégia, deixar as crianças sempre ocupadas. E a terceira estratégia, que a gente não pode deixar de comentar, é fazer com que todo esse trabalho junto ali na sala de aula tenha um respeito mútuo. E o que é um respeito mútuo? O respeito mútuo começa com o professor. O professor é sempre o modelo da sala. Então, se eu, professor, respeito os meus alunos, se eu, professor, tenho uma justiça ali na hora de executar as tarefas, na hora de cobrar aquelas tarefas e na hora de conversar com os alunos vão imitar esse comportamento. E também o professor precisa estar atento a todos os momentos ali da sala. Por quê? Porque qualquer confusão, o professor precisa atuar, certo? Então, chamar as crianças, conversar, faz parte desse processo também de construção das crianças. Por quê, gente? Porque hoje em dia, muitas crianças são filhos únicos. E a gente trabalhar com filhos únicos é mais difícil. Por quê? Porque aquela criança não tem com quem ter essas disputas dentro de casa. E muitas vezes os pais não conseguem atuar ali com esse respeito mútuo. Por quê? Porque tem o pai, a mãe e o filho. Não tem outra criança ali para ele disputar, para a gente conversar, para ele entender que aquela forma de lidar não é legal, porque ele só lida com 2 adultos, ele não lida com nenhuma outra criança. Então é complicado para os pais, e muitas vezes as crianças vão precisar desempenhar esse papel ou aprender sobre a forma como respeitar o outro dentro da escola.
Não é fácil a gente entender isso? Não, porque a educação vem de casa. Tudo bem, a educação vem de casa. Mas esses conflitos a gente precisa resolver ali na sala de aula. E precisa compreender o que um está pensando e o que o outro está pensando para a gente conseguir resolver esse conflito da melhor forma possível. Então, a gente ter esse respeito mútuo, a gente ouvir, ensinar as crianças a ouvirem, ensinar as crianças que levantar a mão faz parte do processo, que eu preciso escutar o meu amigo quando ele está falando, que eu não posso atropelar, só eu que tenho o direito de falar naquele momento, não é só a minha vontade que precisa imperar ali, né? Então, a vontade de todos deve ser igual, certo? E isso eles precisam aprender ali no coletivo. Então, se a gente trabalha aproximando realmente o conteúdo das crianças, né? Então, trazendo interesse ali para aquela aula que eu tô dando. E a gente trabalha também não deixando as crianças tumultuarem, né? Então, deixando as crianças ocupadas o tempo inteiro em atividades que são estimulantes do interesse deles, né? Então, não atividades ali que sejam só um passatempo. Ah, vou dar massinha então, né? Porque para eles já a massinha não é tão estimulante. Eu preciso daquelas atividades que eles tenham mais interesse, que chame mais a atenção das crianças para ocupar esse tempo que seria mais ocioso. E aí eles não têm tempo para causar agitação, certo? Eles estão ocupados, estão ali interagindo, estão aprendendo alguma coisa. E também trabalhar esse respeito mútuo, né? Criar combinados ali para que o dia a dia aconteça de uma forma mais tranquila, para que eles percebam que ali eles são respeitados, para que eles entendam que aquele processo ali é um processo de ensino e aprendizagem de um todo, né? Não só de conteúdos, mas também dessa questão de comportamento deles, certo? Mas isso precisa partir também de você, professor. Por quê? Porque quando você trabalha com as crianças sendo respeitoso, né, que você respeita os seus alunos, eles vão entender também que eles precisam te respeitar, ok? Espero que esse vídeo então possa te ajudar aí a terminar o ano de uma forma bem mais tranquila. Até o próximo vídeo.